Um imprevisto cancelou a agenda do presidente Lula desta sexta-feira. Ele foi diagnosticado com uma pneumonia leve. Mesmo assim, durante a tarde, de olho no impasse em relação às medidas provisórias paralisadas no Congresso Nacional, o presidente realizou uma reunião com alguns dos seus ministros e líderes para tentar destravar a queda de braço entre a Câmara e o Senado. Agora há pouco, Lula se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso, a gente vai falar ao vivo com Tainá Farfan, já está aqui na tela para atualizar o dia. Esse impasse que já vem de algum tempo, mas nessa semana escalou muito, Tainá. Dá para a gente dizer que o presidente conseguiu botar água nessa fervura ou não? Ele vai embarcar para a China com ainda muita coisa para ser resolvida mesmo à distância. Boa noite. Ainda não dá para dizer isso não, viu, Yuri? Ótima noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui no Prime Time. Lula, então, adiou essa viagem à China para domingo de manhã por conta dessa pneumonia leve que ele foi diagnosticado, mas foi mantida essa reunião de emergência, digamos assim, para tratar justamente dessa questão da tramitação das medidas provisórias internamente no Congresso Nacional. Uma reunião com diversos ministros aqui no Palácio da Alvorada, onde eu estou nesse momento. A gente acompanhou essa reunião durante a tarde, que durou mais de 2 horas, também contando com a presença de todos os líderes do governo no Congresso Nacional. Um impasse interno no Congresso Nacional entre os dois gigantes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado, mas que impacta diretamente o Palácio do Planalto. Por isso, uma preocupação tão grande. Não dá para Lula viajar com essa preocupação tão grande assim, mas, pelo jeito, é o que vai acontecer, viu, Yuri? Porque logo depois dessa reunião com os ministros e com os líderes do Congresso Nacional, Lula teve esse encontro com Arthur Lira, também aqui no Palácio da Alvorada. Esse encontro foi aqui no iniciozinho da noite e a informação que a gente tem é que o clima dessa reunião não foi muito bom. Lula tentou convencer Lira de que ele não deveria deixar cair as medidas provisórias e que essa crise que está acontecendo entre ele e Rodrigo Pacheco não deveria impactar e prejudicar o governo federal, principalmente essa questão das medidas provisórias. Então não foi um clima muito bom, não parece ter saído com alguma solução. Lira não quer arredar o pé, ele sofreu uma derrota ontem em relação às medidas provisórias. Rodrigo Pacheco chegou a apresentar aquela questão de ordem dos líderes do Senado, numa sessão do Senado Federal. Pacheco, então, determinou a instalação imediata das comissões mistas, o que Lira não quer. Lira quer manter o formato durante a pandemia, ou seja, as medidas provisórias eram analisadas diretamente no plenário, iniciando pela Câmara dos Deputados, o que dava, claro, mais poder para Arthur Lira. Finalizada a pandemia, com o novo governo, Rodrigo Pacheco e o governo também tem essa vontade de retomar as comissões mistas, ou seja, as medidas provisórias passam antes pelas comissões mistas, depois seguem para apreciação no plenário da casa. E tem medidas provisórias, Yuri, muito importantes, como, por exemplo, a medida provisória que criou novos ministérios. Imagina se ela não for chancelada, aprovada no Congresso Nacional, da noite para o dia pode passar a não existir mais aqueles ministérios criados por Lula. Bom, hoje Arthur Lira também fez outros movimentos, enviou um ofício para Rodrigo Pacheco afirmando que ele deveria convocar uma sessão do Congresso Nacional para ouvir também a opinião dos deputados e não só como ele fez em uma sessão do Senado Federal, né, quando ele determinou então a instalação dessas comissões mistas. Lira também respondeu ao Supremo Tribunal Federal, disse que esse assunto da tramitação das medidas provisórias é um assunto interna corporis que deve ser discutido internamente no Congresso Nacional. Então é um assunto que ainda vão ter muitos capítulos pela frente e que a gente vai ter que acompanhar. Lula viaja à China na companhia de Rodrigo Pacheco e lá eles devem discutir esse assunto também. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, me disse que a intenção é tentar instalar essas comissões mistas já na quarta-feira, porque se não acontecer isso nessa quarta-feira, apesar da viagem à China e de vários parlamentares estarem por lá, se não acontecer agora, semana que vem tem feriado, então o governo perde 2 semanas nessa jogada. Vamos ver se eles vão conseguir. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a falar sobre esse assunto logo depois da reunião que ele participou com Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos escutar um trecho do que ele disse. Relatando aqui como é que foi o ambiente da conversa do presidente Lira com o presidente Lula. Foi uma conversa de muito respeito institucional, de muito diálogo e de compromisso para que os temas prioritários que estão lá nas medidas provisórias, nas leis, o debate do marco fiscal, possa progredir tanto na Câmara quanto no Senado. Aliás, que as MPs vão ser votadas? O presidente Lira garantiu que tem compromisso com o conjunto dos temas que estão lá, como ele também já garantiu, já deu publicidade para isso, do compromisso com
um debate com qualidade e celeridade na Câmara do marco fiscal, quando for encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então, a conversa não entrou em detalhes sobre MP, não entrou em detalhes sobre a definição do rito e do calendário entre Câmara e Senado, mas reafirmou o bom diálogo com o presidente Lula, com o Executivo, respeito institucional. As pessoas têm que parar de querer fabricar crise onde elas não existem. O governo fará de tudo para que os temas prioritários que estão nas medidas provisórias, nos projetos prioritários, sejam votados no tempo que tem que ser votado. Nós temos um calendário de votação e nós vamos trabalhar para que os projetos que estão lá, que são muito importantes para o Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado, sejam votados e continuar aprovando projetos como nós estamos conseguindo fazer até esse momento. Larissa Rodrigues e Caio Junqueira novamente aqui conosco. Lari, ministro Padilha, Alexandre Padilha, falou em diálogo respeitoso, fabricação de crise. Pode até não ter crise entre o Executivo e Lira, entre Lula e Lira, entre Lula e Pacheco, mas entre Lira e Pacheco, inegável. E como que foi essa conversa? Foi tão respeitoso o diálogo assim, mas foi resolutivo ou não necessariamente? Yuri, você que eu sei que já gosta, trabalhou com esporte como eu, sabe quando dizem que vem falar que o técnico está garantido, que ele não vai prestigiado. Cair? Prestigiado, estava tentando lembrar a palavra. Mas se o ministro das Relações Institucionais, olha o nome, que é para lidar com as relações entre as instituições, entre os diferentes poderes, vem a público dizer que foi uma conversa muito boa, que não tem problema, já é uma sinalização que tem problema sim. Se ele precisa aparecer e falar isso, é porque já não está fácil as histórias lá por dentro. O que me disseram dessa reunião do Lira e do Lula hoje, agora há pouco? Que foi uma reunião, não foi uma reunião num tom de briga, mas que também não foi nada amena, pelo contrário, que Lira tem se mostrado nervoso com toda essa situação e que tem batido o pé que não vai aceitar perder poder quando se trata dessa tramitação da história das medidas provisórias. Em resumo, saiu de lá com uma promessa de que Lula e os demais ministros do governo vão trabalhar para que a Câmara fique em especial com a relatoria de medidas provisórias importantes, como, por exemplo, daquela história do voto de qualidade do CAF, ou mesmo do Bolsa Família, me pontuaram essas mais importantes. Mas que ele deixou bem claro, olha, eu estou saindo daqui e estou dizendo, eu não vou aceitar isso e vocês dependem de mim para dar andamento e muita coisa ali no Congresso Nacional. Agora o problema Lula prometeu a Lira que vai tentar cuidar disso e melhorar essa conversa, essa história com Pacheco durante a viagem à China, mas Pacheco também tem demonstrado insatisfação com a falta de prestígio, como você disse, na questão da relação também com o Palácio do Planalto. Caio, eu vou pegar aproveitar um gancho do que Arthur Lira disse em público no começo da semana, falando que jornalistas veteranos como nós dois, a Lari um pouquinho mais nova que a gente, mas a gente sabe que discutir MP no Congresso Nacional sempre foi um problema de fato, uma disputa entre as duas casas. Mas o quanto do que está acontecendo agora também é uma pressão sobre o governo federal, ou seja, de aumentar a fatura na questão da distribuição de cargos, de espaço, de emendas, para que esses projetos andem, para que o governo fique ali com a faca no pescoço, para usar um termo meio duro, mas que é a sensação que dá. O governo sendo pressionado por todos os lados e com uma capacidade de resolução desses problemas menor do que Lula tinha 20 anos atrás, quando estreou na presidência. Vamos lá, Yuri. Essas questões de medidas provisórias, o formato de tramitação de medidas provisórias, elas são pendulares, assim como as disputas de presidentes da Câmara com presidentes do Senado, elas vão e voltam. Eu fiquei 10 anos em Brasília, sendo setorista de Congresso Nacional, indo lá todo dia. E isso, vamos dizer assim, é normal, vamos dizer assim, entre aspas, e é pendular. Às vezes vem, depois passa uns 2 anos, vem uma crise parecida de novo, depois uns 2 anos e por aí vai. Ok, isso para a gente não pensar que, nossa, estourou uma crise sob medida provisória e entre as duas casas. Não, vira e mexe tem. Tanto que se nós pegarmos a legislação de medida provisória, ela já mudou inúmeras vezes. E a última alteração foi exatamente essa. Eu acompanhei lá de perto, de montar uma comissão mista entre deputados e senadores. Eu penso que o Arthur Lira, ele tem um ponto. Ele tem um ponto, sim, né? Ele tem argumento nesse debate, que é a desproporcionalidade
das comissões mistas, 12 para 12, sendo que a Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 integrantes. Ele tem alguns argumentos. O Senado ser a casa revisora, ele tem argumentos para esse debate, só que a forma como ele está colocando é para tudo, para a gente rever o que está na Constituição a partir da última emenda aprovada de tramitação de medida provisória. Aí sim, eu acho que ele peca. Poderia colocar esse debate e falar, pronto, depois que a gente aprovar uma nova regulamentação, uma nova emenda constitucional para medidas provisórias, a regra muda. Não parar tudo para discutir a alteração da regra, que é isso que ele está fazendo. E para te responder, o grande prejudicado disso é o governo, que não começou ainda no campo legislativo. A gente está no dia 24 de março, para um governo que foi eleito no final de outubro, e o jogo legislativo sequer começou. Então, é o governo o grande prejudicado e querendo evitar se colocar ou ter uma posição muito clara entre Arthur Lira e entre Rodrigo Pacheco. Mas, de novo, esses movimentos são pendulares, assim como o debate sobre o melhor rito de medidas provisórias, que é o jeito mais fácil de você transformar algo em lei, em algo tem eficácia imediata e para tudo no Congresso para que seja apreciada. Como o Caio disse, a briga costuma ocorrer de tempos em tempos. O que muda é a forma, e esta forma, desta vez, está com uma certa intensidade um pouco acima. Colegas, até já, a gente volta a se falar ainda aqui na edição do Prime Time.